Bem-vindo a mais um vídeo, nobres ouvintes que eu tenho aqui. Pessoal, eu quis fazer esse vídeo mais pela ocasião do feriado relacionado à Páscoa, Páscoa cristã, e eu, seguindo o meu objetivo principal dos vídeos, que não é ditar conclusões últimas, mas trazer um pouco o texto bíblico para jogar um pouco de luz, né, sobre alguns textos bíblicos e também atentar a vocês pro fato de que às vezes a gente talvez entenda um pouco errado algumas coisas, né? E às vezes a gente não entende errado, mas talvez não entenda tudo que o texto quer dizer, né? Então, eu vou trazer esse vídeo aqui hoje, se Deus quiser, para mostrar um pouquinho disso também, beleza? Então, se você não sabe o que é Páscoa, da onde vem esse termo originalmente, né? Esse termo vem da história de Israel, beleza? Antes de Israel ter um pedaço de terra, né, do povo de Israel, de uma época em que eles eram escravos no Egito, e na última praga que Deus manda para o Egito, lembra que os israelitas foram escravos, aí Deus manda 10 pragas para o Egito para que Faraó liberte os israelitas, e a última praga é a praga do anjo da morte, né? Como que funciona isso? Deus, ele instrui que os israelitas pintem as ombreiras das portas das suas casas, algo assim, com o sangue de um animal. E na hora que esse anjo da morte estivesse passando por ali, ele ia ver o sangue, ele ia poupar quem estivesse ali dentro, não ia matar ninguém. Então, acontece isso, Deus mandou o anjo, ele passa pelo Egito inteiro e mata o filho mais velho de todas as casas que existiam ali, exceto aquelas que estavam com o sangue desse animal. Então, o termo em hebraico lá para designar essa Páscoa dos judeus, que depois virou uma data comemorativa deles, o termo é Pessah, que em inglês é Passover, que significa literalmente passar por cima. Pessah significa passar por cima, para celebrar o dia em que o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas e não matou os filhos primogênitos dos israelitas no Egito, beleza? E nessa época do ano, essa mesma época do ano se repetia todos os anos, e isso virou uma festa, uma celebração judaica. E na época em que Jesus estava perto de sua morte, eles se aproximavam da época da Páscoa, da Pessah. E coincidiu, né? Coincidentemente, coincidiu que Jesus foi morto por essa época, numa sexta-feira. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso aqui agora, beleza? Então, primeiramente, vou pedir para você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 22. A gente vai ler rapidinho, tá? Eu vou ler na versão NVI, beleza? Diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Ponto. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, ou era a hora terceira, quando o crucificaram. Beleza? E aí, vamos pular um pouquinho para o versículo 33. Marcos 15, versículo 33. Que diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. É uma coisa muito comum, né? Ficar escuro do meio-dia às 3. Versículo 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, Deus meu, né? Deus meu, por que me abandonaste? E vamos parar por aqui, beleza? Por que que eu tô parando por aqui? Porque muita gente, quando lê isso daqui, fala bem assim: então Deus abandonou Jesus aqui neste momento, e Jesus se sentiu abandonado porque aqui ele estava sozinho, e ele não era um com Deus, e blá, 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 blá. E aí vai, né?
Mas, antes da gente concluir essas coisas, deixa eu fazer algumas perguntas. Primeiro, isso aqui que Jesus falou em aramaico, ou hebraico, né? Não sei qual das duas, mas uma dessas línguas, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso que ele falou aqui, ele inventou ou isso já existe por escrito em algum lugar da Bíblia? Resposta: isso já existe por escrito em algum lugar da Bíblia. Onde isso existe escrito em algum lugar da Bíblia? Muito bem, então, já que você me fez essa pergunta, eu vou te responder pedindo para você abrir no Salmo 22. Salmo 22. Então, por favor, abra aí no Salmo 22. E ah, eu não sei se na sua Bíblia tem alguma coisa, mas na minha tá assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia A Corça da Manhã, não sei o que é isso. Salmo davídico. Então, aparentemente foi um salmo que Davi escreveu. Aparentemente, é o que está escrito aqui. Versículo 1: Deus meu, por que me abandonaste? Então, deixa eu tentar entender. Jesus lá na cruz, ele estava recitando o início do Salmo 22, correto? É o que parece, né? Muito bem. Então, já que a gente já percebeu isso, e a gente teve esse brilhante insight de intertextualidade, né? Ah, a pergunta que se coloca aqui, pelo menos para mim, é: como é o Salmo 22? O que que ele está falando aqui no Salmo 22? O que que Davi está dizendo aqui nesse salmo, né? E vamos dar uma lida nesse salmo. Não vou ler até o final, não, tá? Eu vou ler só até uma parte. E vamos tentar entender de que forma o salmo se divide, tá? Porque é muito comum que os salmos eles tenham partes, né? Começa de um jeito, desenvolve de um jeito e termina de um outro jeito. E beleza, é assim mesmo. Normalmente os salmos são assim. Então, vamos dar uma lidinha. Vamos dar uma lidinha e vamos tentar entender o que está sendo dito aqui e o drama de quem escreve, né? Então, o versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. No versículo 3 vai mudar um pouquinho. Repare. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Aqui do 5 para o 6 mudou de novo, né? Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Aí no 9 muda de novo. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Aí muda de novo. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água, me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Ponto. Até aqui é só angústia, né? Beleza? 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Parece que ele está fazendo uma súplica a Deus. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. E tu me respondeste. E tu me respondeste. Proclamaria o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Versículo 24: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro.
E aí eu vou parar por aqui. Depois, se você quiser continuar lendo o Salmo, tá bom? Não tem mais muita coisa. Mas a dinâmica do Salmo funciona de que maneira? Ele começa com o autor lamentando, dizendo que Deus abandonou ele. Depois ele se lamenta com o que acontece, as pessoas caçam de mim, cães me cercaram, etc, etc, etc. Depois ele faz um apelo a Deus e no versículo 21 termina dizendo: "E tu me respondeste". No versículo 20, isso foi no final do 21, né? No 22, ele começa a entoar algo que parece um canto de júbilo, né? Proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia. Te louvarei, louvem vocês que temem o Senhor e tal, porque no versículo 24 ele diz: Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Que aflito? Quem é o aflito aqui? No versículo 24, que Deus não repudiou o sofrimento do aflito. É o mesmo do versículo 1, pô. É o mesmo do versículo 1. Então, o Salmo 24 não parece ser um salmo que termina com o salmista abandonado por Deus, beleza? Então, Jesus ele cita o Salmo 22, no versículo 1, né? Da mesma forma. E se a gente for ler o Salmo, como a gente fez agora, a gente vê que esse que estava aflito, ele não foi menosprezado e nem repudiado por Deus. E Deus não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então, a pergunta que eu faço agora é: lá quando Jesus estava na cruz, Deus abandonou ele mesmo? Se sim, o que é isso? O que isso quer dizer? São muitas perguntas, né? Mas aproveitando que a gente já está nesse salmo aqui, reparem bem no versículo 16 e no versículo 18. No 16 diz: Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E o versículo 18 diz: Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia, por favor? Agora, por favor, a Bíblia em João, capítulo 19. João 19. Porque João ele vai escrever algumas coisas muito interessantes. É, abra, por favor, João 19, versículo 23. Diz assim: Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E o que que João diz? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Onde está isso? No Salmo 22, que a gente acabou de ler. Ah, juntando esses elementos, e lembrando que o Salmo 22 também menciona perfurar minhas mãos e meus pés, a pergunta que eu acho que deve ser feita agora é: o que são os salmos? O que é um salmo? É um texto bonito que diz uma coisa que aconteceu com um homem que foi rei de Israel muito tempo atrás? É só isso? Acho que não. Parece que não. Parece que não. Parece que pelo menos alguns salmos, não vou dizer todos, mas pelo menos alguns salmos parecem ter um peso muito grande no quesito cumprimento de escritura. Cumprimento de escritura. E o Salmo 22 talvez seja um dos salmos que merece uma atenção muito especial. E um dia, se eu tiver tempo, se eu tiver vivo, eu pretendo fazer alguns vídeos lendo alguns salmos, mas eu também não tenho tanta intimidade assim com poesia hebraica, beleza? Eu não sei fazer muito bem a exegese de poesia hebraica, ainda pelo menos. Então eu não sei se seriam os melhores vídeos do mundo, mas quis fazer esse vídeo aqui por ser ocasião de Páscoa e para mostrar que muitas vezes um texto não vai ser entendido
lendo só ele mesmo. Às vezes a gente precisa recorrer a alguns outros textos, principalmente quando existe uma citação ou uma referência, uma alusão a um texto mais antigo, como um salmo. E acho que vale bastante essa análise de ambos os textos, ou de todos os textos envolvidos, para que a gente entenda, né? Para que a gente entenda o que de fato Jesus quis dizer com aquilo. E, e só daí, né? Daí então a gente fazer nossas formulações teológicas sobre o que acontece. Lembrando sempre que os evangelhos são narrativas, né? São narrativas históricas. E as narrativas, normalmente, são divididas em cenas, obviamente, e normalmente elas têm clímax. Então elas vão ter pontos de clímax que costumam mostrar a ênfase que o autor quer trazer, né? Então, ah, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido que o que Jesus falou ali é o início do Salmo 22 e que isso quer dizer alguma coisa, beleza? Então, por esse vídeo é isso. E vou tentar gravar mais alguns vídeos aqui agora, que ao longo dos dias eu posso, se Deus permitir, beleza? Um abração, fique com Deus.